Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje como infectologista, espiritual, neologista, psicanalista holístico, teólogo, quero filosoficamente expressar uma organização e literária para o conhecimento. E nós vamos tomar como tema básico que vou falar são das consequências da desobediência a Deus e também a obediência que tem um resultado bom para aqueles que se arrependem e obedecem, pois a desobediência eu interligo a arrogância, que não é um descontrole emocional, é uma vaidade objetiva dos próprios interesses, pois a inferência a esse processo, da qual através de determinados desejos de chegar à sua própria conclusão, pois dentro dessa nossa arrogância, é aí que está a desobediência a Deus, como eu já sempre expressei. A desobediência, ela é irmã da arrogância, que tem também o parentesco com a ganância, que é gêmea da intolerância, que casou-se com a vaidade e que tem o seu sobrenome maldade, que gerou esses filhos. Desonestidade expressiva, que é que tem essa irmã gêmea chamada mentira. Pois vamos relatar a história de Sansão, que Deus sempre esteve no controle, e o objetivo é o que muitos não entendem, classificam do seu jeito, pois o profeta Isaías sempre nos ensina que os nossos caminhos, que os caminhos de Deus não somos nossos, ainda mais os nossos pensamentos, não há aparelhamento com os dele quando estamos dentro dessa vulnerabilidade que eu estou falando, da desobediência que vem a consequência. Também a desobediência de Saul, eu que vou abordar, como falei, os seus resultados, e expressei filosoficamente os parentescos, que são a maldade, a arrogância, né? Intolerância, então a desonestidade, então a mentira. E aí é que vou expressar, como falei, desse parentesco filosoficamente. Mas o grande sacrifício requerente de Deus sobre nós é o que o rei Davi entende quando ele ficou vulnerável e dependente literalmente dele. Então estarei lendo o capítulo 14 de Juízes, que relata a história do casamento e o objetivo de Deus em relação ao seu povo que era oprimido pelos filisteus, pois Deus tinha o seu próprio propósito. E o destaque é o versículo 4 desse capítulo, como eu vou abordar. E a consequência também de Saul, pela desobediência, que também tinha os seus objetivos, Deus de justiça, que é o capítulo 15 de 1 Samuel,
E os versículos que vou citar são o 2, 3, o 9, o 17, 18, 19, 20, o 22 e o 23. E para você entender dentro do resultado da obediência de Davi, o seu propósito, o arrependimento, citarei o Salmo 51, do versículo 1 a 4, depois o versículo 6, pularei do 6 a 12 e o 17, para finalizar dentro desse aspecto que eu citei, que faz parte desse comportamento da desobediência e da obediência. Bom, o capítulo 14 de Juízes vai falar desse casamento de Sansão, que desceu Sansão a Timná e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus, e subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, agora pois tomarei-a por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhes disse: não há porventura mulher entre as filhas dos seus irmãos, entre todo o povo, para que tu vá tomar a mulher dos filhos dos filisteus, aqueles incircuncisos. E disse Sansão ao seu pai: tornai-me-ei a esta, porque ela agrada os meus olhos. Aí que está o que eu estou exemplificando. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscava a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Aí a história dá o relato de que, na realidade, ele desceu com seu pai e sua mãe para Timná, e chegando à vinha de Timná, eis que um dos filhos de um leão, bramando, saiu ao encontro. E aí é que está. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira tão possante que ele fendeu de alto a baixo como fendeu um cabrito, sem ter nada nas mãos. E, porém, nem seu pai nem sua mãe se deu a saber o que ele tinha feito dentro dessa situação. E aí é que está. Ele desce e fala aquela mulher que agradou os seus olhos. E depois de alguns dias, e aí é que está Deus no controle, não a desobediência dele, que às vezes nós, dentro de axiologia, argumentologia, achamos que estão fazendo do nosso jeito. Mas eu sempre falo, Deus que criou o mal é o lado bom de Deus para colocar o seu servo na posição correta. Talvez você possa não me compreender, até me criticar, mas ele tem essa afinidade de correção. Agora, viver na malignidade, Deus não permite, porque ela tem a consequência dos seus resultados, conforme eu estou falando. E diz que depois de alguns dias voltou a ele a tornar, e apartando-se do caminho, ao ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão
havia um enxame de abelha com mel, e tomou a sua mão e foi-se andando e comendo dele, e foi ao seu pai e sua mãe e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Então aí, para quem não entende, já houve duas situações que muitos criticam, falam, mas Deus estava por detrás de todo o propósito dessa condição dele viver nessa desarmonia aparentemente de Deus, que só teve que tomar atitude dentro da consequência, que Deus até que criou a condição para chegar aos seus objetivos. Então, conforme eu expressei, Deus é que criou a oportunidade contra aquele povo que oprimia o seu próprio povo. Bom, para você ter a maior compreensão também do resultado, a desobediência, o capítulo 15 de 1 Samuel também é outro estado de consequência, que Samuel manda Saul destruir os amalequitas. E assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez os amalequitas a Israel quando lhes pus no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até o de peito, desde o boi até as ovelhas, desde o camelo até o jumento. Bom, e aí é que está. E Saul e o seu povo perdoaram a Agag e aos melhores das ovelhas, das vacas, e da sua segunda sorte aos cordeiros, e aos melhores que havia. Os queimaram e destruíram totalmente. Porém, toda coisa vil, desprezível, destruíram totalmente. Mas aí é que está a situação do resultado que eu estou falando. E disse Samuel: porventura, sendo um pequeno aos seus olhos, e não foste por cabeça da tribo de Israel, e o Senhor te ungiu sobre rei de Israel, e te enviou o Senhor a este caminho, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, que pelejam contra eles até que os aniquile. Porque foi e não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul, dando a desculpa, que é mentira, disse a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei da Amalequita, Amaleque, rei, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou os despojos, ovelha, vaca e o melhor do interdito para oferecer o Senhor, o teu Deus, em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiro.
Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a porfia, que é a peleja, a discórdia, é como iniquidade e é idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti para não ser mais rei. Então, dentro desse resultado consequente do que eu estou relatando, é o que filosoficamente eu abordei. Mas para você ter o entendimento dentro do resultado, a obediência de Davi e do seu arrependimento, e aí é que aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia, como diz a palavra de Deus, é a história dele quando a indução do estupro de Betseba, que aconteceu esse pânico na família, que Ahinoam também estupra Tamar, Absalão mata o seu irmão, que ele criou todo esse caos. E aqui, nesse salmo, ele confessa o seu pecado, ele suplica, ele implora a Deus para remover o pecado dele, para não retirar o Espírito Santo que lhes conduzia. Agora ele estava empoderado pelo espírito da arrogância, da soberba, da vaidade, da altivez, da mentira, da ganância, mas ele queria voltar aos princípios. E é o que ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei e fiz que aos teus olhos era mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fizeste conhecer a sabedoria. Aí ele suplica: purifica-me com isopo e ficarei puro, livra-me, me lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir, ter de novo, né? O júbilo de alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. São as consequências dos atos que ele criou também. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus. Agora ele pede essa renovação, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E aí ele pede: não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, que às vezes nós comentamos que somos cheios do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não julga, não cria maldade, não tem esses atos malignizados da desobediência, da arrogância, da vaidade, da altivez. O Espírito Santo não engana ninguém, pelo contrário, quando ele doutrina os nossos, nós temos fruto do Espírito, discernimento de espíritos, para não agir irracionalizadamente, emocionalmente descontrolado, mais equilibrado. Porque você vai me entender agora, finalizando. É aí, dentro desse arrependimento dele, que ele diz: o sacrifício para Deus são um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado e contrito. Não desprezará o Senhor. Não foi o que Sansão pediu a última oportunidade pela arrogância da desobediência, mas é conforme eu falei, Deus no controle de tudo. E também rei Saul, pela sua inatividade à obediência, é que trouxe essa consequência da desobediência
como também a obediência teve um resultado bom para aqueles que se arrependem e obedecem. E a desobediência é o que eu interliguei, a arrogância que não tem, eu falo, descontrole emocional, é uma vaidade objetiva dos próprios interesses. É o que eu defini, pois a inferência é esse processo do qual, através de determinados desejos, de chegar às suas próprias conclusões. E pois é dentro dessa nossa arrogância há essa desobediência a Deus, como eu já expressei, que a desobediência é irmã da arrogância, e expressei que ela tem também o parentesco com a ganância, que é gêmea da intolerância, né? Que se casou com a vaidade e que tem o seu sobrenome maldade, e que são esses filhos que eu filosoficamente criei esse estado de compreensão para você ter um entendimento, que são a desonestidade expressiva e a irmã gêmea, que é chamada da mentira. É o que resultou, né, dentro da história de Sansão, mas Deus no controle, dentro da história do rei Saul, Deus no comando, e ele perdeu. E dentro desses 3 pontos, o único que teve a misericórdia foi aquele que se arrependeu e deixou e confessou. Não usou o lado da desonestidade e a mentira para disfarçar o seu erro, não querendo obedecer, e também dentro do ocultamento de comer o mel no leão morto e dar aos seus pais, mas tudo também era permissão de Deus para buscar a ocasião contra os inimigos do seu povo. Então, para que você entenda o que eu estou expressivamente relatando, Deus nunca perdeu o controle das ações em nossas vidas, até que parecem que nós estamos no domínio, que estamos no controle de alguma coisa, mas Ele é o gerenciador de todas as coisas. Guarda essa exemplificação. O mal é o lado bom de Deus para a repreensão daqueles que são seu servo, ter objetivamente a vida consertada para voltar, para retornar ao caminho positivo e não viver na negatividade. Mas que Deus os abençoe. É por isso que eu afirmo que Lefre é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.